aqui. Semana passada, até nesse ponto aí, Jesus é tão bom, que ele sabe que ele não é igual a Deus. Sim, nós mostramos aqui o comentário bíblico, né? São Jerônimo, que é conhecido internacionalmente. Jesus é muito bom, é maravilhoso, é muito bom. Mas não é igual a Deus. Isso aí. Na bondade ele não é igual a Deus. Então a gente tem que entender isso aqui. Então, vamos voltar agora. Nós já lemos então Lucas, né? Já. Então vamos voltar agora para Mateus, para a gente prosseguir a nossa história aqui. Pastor, faltava desse jovem o que sobrava da viúva pobre? Exatamente, ela deu tudo, né? É isso aí. Ela deu o que ela tinha para comer. Ela deu todo o seu sustento. Então, é essa liberdade para com as coisas, não sermos dominados pelos nossos desejos, não sermos dominados, às vezes a pessoa é dominada pelo projeto de vida que ela estabelece, aonde ela quer alcançar, pelo que tem ou pelo que deixa de ter, porque tem gente que é dominada pelo que não tem, por isso que acaba roubando, matando, furtando, está entendendo? Então, a gente tem que ser equilibrado nisso aí. Tem que separar as coisas, né, pastor? É. Tem muitas igrejas aí que estão dando as pessoas, pegam o salário todinho para tudo vender. Então, tem que ter uma separação. Sim. A viúva, assim, deu, uma história, né? E ela deu tudo, e aquilo ali é um exemplo para nós. Assim, Mas tem igrejas que estão pedindo tudo. o tudo, né? Você acaba dando e fica sem nada. Então tem Falta de equilíbrio, né? separar umas coisas assim também. A mulher que deu tudo teve uma ação, entendeu? Foi, naquele momento, uma exceção. Ela também teve uma ação. Jesus exige do moço uma ação ad hoc, né? E a mulher, natural, sozinha, por conta própria, toma uma decisão ad hoc. Entendeu? Então, cada um no seu ponto, naquele dia, naquela hora, naquele momento, dentro daquela circunstância e de tudo que estava acontecendo ali. Mas esse assunto todo faz com que haja, entre Jesus e seus discípulos, uma conversa. Olha lá, vamos ver, nós já lemos o 23? Não? Então, alguém 23, 24, 25 e 26. Em verdade, eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um caminho por cima de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá ser? Pois é, né? 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Por quê? Lembra que eu já falei? Eles tinham umas máximas entre eles que se a pessoa tem muitos anos de vida, tem muita riqueza, muita saúde, a família está grande, as coisas estão indo bem na vida dele, então ele é um abençoado por Deus. Ele é um abençoado por Deus. E como ele é abençoado por Deus, ele já está com a salvação garantida. Então, quando alguém olhava, era os escrúpulos religiosos deles da época. Tem gente que até hoje, principalmente os da teologia da prosperidade. Então, medem a fé ou a presença de Deus na vida da pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Isso, vamos ser sinceros e verdadeiros a respeito disso. Então, os discípulos olhando aquela situação daquele moço, aí Jesus ainda chega e fala: olha, estou vendo aí, que é o que Jesus está querendo dizer, hein? Em verdade vos digo. Você sabe como é que vai acontecer? É difícil entrar um rico no reino dos céus. Vocês sabem que em verdade é amém. Né? A gente geralmente usa o amém para dar um desfecho. Amém. No final de uma oração, né? Aqui é no começo da oração. Amém. Em verdade eu digo para vocês, rico como esse moço aí, ricos que colocam a sua força, a sua confiança na sua riqueza, no que tem, no que possui, eles não vão entrar, é difícil entrar no reino dos céus. Aí o 24, e eu digo outra vez para vocês,
É mais fácil passar um camelo, né? Que é um camelo, um bicho esquisitão. Vocês viram como é que é aquele camelo, né? Dizem que essa agulha aí é o seguinte, depois que fecha as portas da cidade, tem essas passagens estreitas, como se fosse uma entrada, lembrando um beco para entrar. E elas tinham a forma de um corte de uma agulha, que bota a linha. Então, os mercadores chegavam de noite, não conseguia chegar no tempo hábil das portas da cidade aberta. O que ele tinha que fazer? Olha só, ele tinha que parar com o camelo ali perto, tirar tudo que ele botou em cima do camelo, que era o meio de transporte de carga que ele tinha da época, fazer o bichinho atravessar naquilo ali, quase que agachado, uma situação difícil, ele com aquela corcunda grandona dele. Vocês ficam imaginando uma situação dessa, num lugar apertado, o bicho tem que passar quase no rastejo, passar para o outro lado, aí levanta o animal, prende ele direitinho, vai lá e pega toda a carga e passa com a carga com a mão para botar em cima do animal para chegar. Então, quando Jesus dá esse exemplo aqui, então, olha, é um trabalho árduo para um rico entrar no reino. Ele vai ter que ter um esforço dobrado aí, entendeu? Dizer que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Aí os discípulos é que vão, 25, ó. Os discípulos ouvindo isso eles ficaram admirados, ficaram preocupados. Puxa vida, a gente sempre aprendeu que quem está rico está garantido, porque está rico, as bênçãos estão na vida dele, como foi com o pai Abraão, com Isaac e com Jacó, que era tudo milionário, estava tudo bem de situação. Agora vem Jesus e diz, você não é assim não, velho. Quanto mais tem, um pouco mais difícil é, dependendo do coração da pessoa. Aí, quem então vai poder se salvar? Veja que no mesmo capítulo 19, eles falam, puxa vida, se é essa situação do homem com a mulher, é melhor não casar. Agora não está falando de casamento não, agora está falando de salvação. Quem é que vai se salvar com um negócio desse aí? Aí no 26, Jesus então dá o decreto final. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aí então eles entendem. Mas aí, gente, o moço pega e vira e vai embora. E eu fico pensando no Pedro, talvez passando a mão na barba, pensando um pouquinho nisso aí, anda para perto de Jesus, depois de ouvir isso tudo, de assistir tudo o que aconteceu, vira para Jesus e fala isso aqui, vamos ver aqui. 27 até o 30. Quem vai ler para nós agora? Esses versos que está falando aqui, porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiro, é porque agora no capítulo 20, é uma outra perícope, ele vai contar a história do empregador e dos desempregados. Primeiros e derradeiros. Quem começa a trabalhar desde as 6 da manhã e quem vai começar a trabalhar meio-dia, 2 horas, 3 horas, 5 horas da tarde. Que isso é uma outra perícope, que não é o que a gente vai tratar agora. É o preparo para essa parábola. Jesus está lidando com uma situação real e agora ele vai trazer uma parábola para as pessoas entenderem o nível e qual o equilíbrio do reino de Deus na vida das pessoas. O Pedro, então depois de analisar tudo que aconteceu, falou assim, tá, Senhor, 27, faz favor. Nós deixamos tudo. Não dá nem para comparar o que a gente tinha ou tem com nossas famílias e tudo para te seguir. Nós estamos em viagem. Pedro é casado, com certeza tinha filhos, tinha uma sogra na casa dele, que uma vez Jesus curou a sogra dentro da casa dele. Está entendendo?
nós deixamos tudo. Nós vamos receber o quê? Né? Nós vamos receber o quê? Olha, o que teremos? O Pedro captou que Deus promete recompensa aos que lhe obedecem, sem pensar em retribuição. O que passava pela cabeça de Pedro, de Mateus e dos outros, a gente só vai ter quando lê os livros da Bíblia e vai aprendendo alguma coisa com cada um deles. Mas Jesus chegou para eles: segue-me tu, segue-me tu, segue-me tu. Mateus estava trabalhando na alfândega, ganhava comissão. Ei, você me segue. O sujeito levantou, resolveu com quem tinha que resolver lá o assunto e seguiu Jesus. Esse abandono de si mesmo, das coisas que tenha, essa disposição de deixar a família, vai beijar a esposa, os filhos, a sogra, vai despedir: olha, eu vou com o mestre, Deus vai dar providência, entendeu? Como que essas coisas, como é que ficou essas casas, essas famílias lá, enquanto eles estão viajando e estão saindo? Você vê que eles viajam, volta, viaja, volta, viaja, volta. É lógico que tem esse ponto de contato com as famílias, e por isso que é todo mundo daquela região ali, porque quando volta para a terra natal e tudo, está todo mundo ali meio que perto, já não está tão distante assim. Então, ele captou isso aí, ó, Deus promete recompensa, porque é o reino dos céus, entrada franca pelas portas e tal, e quem o serve sem ficar preocupado com retribuição. Mas já que Jesus tratou do assunto com o moço, e o moço negou, não quis, não aceitou o conselho de Jesus, e nem voltar para ficar com Jesus, e nós que ficamos, estamos contigo, andamos contigo, comemos contigo, bebemos contigo, o que será para nós? Já que o reino dos céus é uma retribuição para quem faz a coisa certa. A gente tem que entender isso aí, entendeu? O reino é isso, então como é que lida com isso aí? Então Pedro vai falar com Jesus, e Jesus então vai falar, olha, verso 28, vocês que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Puxa, gente, isso é uma honra tremenda. Você não tem nem o que discutir a respeito, que honra que é essa, se assentar para lidar com o juízo. O sinédrio era formado por 70, mas o sumo sacerdote aí dava 71, mas de ricos, de príncipes, de pessoas influentes, colocados pela política, pelo Herodes, pelo fulano, pelo Beltrano, indicação romana, pressão política e tudo. Nós estamos vendo isso aí, como é que é esse negócio aí, pressão política e tudo, para tudo quanto é lado. Jesus falou: não, vocês deliberadamente me aceitaram e me seguiram e passam a me servir, vocês vão receber essa retribuição. E aí fala o 29, quem deixou a casa, os irmãos, o pai, mãe, mulher, filho, as terras, ou o barco no lago, né? O barco lá, deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens, essas atitudes assim, vai receber, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. E além disso, ainda vai receber a vida eterna. E aí, então, que no verso 30 ele vai dizer: por isso que os primeiros serão derradeiros, e os derradeiros, os primeiros. Que aí nós vamos entrar nessa parábola que vai tratar do assunto. Mas o Marcos, no capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Tem... Eu gostaria que alguém lesse para nós o 29 e 30 no Marcos 10. Então Marcos já tem um detalhe. Jesus prometeu: vocês vão se sentar em tronos, vocês vão julgar na regeneração de todas as coisas, tudo muito bom. Mas o que é que diz Marcos 10, versículo 29 e 30. Alguém para ler, faz favor. Vamos ler? Jesus respondeu e disse: de verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou
Olha aí. Em casas, irmãos e irmãs, irmãs e filhos e campos, com perseguições e nos cegos a vida eterna. O Marcos dá um detalhe. Ó, vocês vão receber 100 vezes tanto agora. Entendeu? Os irmãos serão seus parentes, suas mães, seus irmãos, seus... Aqui. Porque a gente precisa dessa afetividade familiar. Por isso que na igreja é o irmão fulano, a irmã Beltrana, a gente se chama de irmão. Entendeu? Então ele já diz, ó, mas vai ter o quê? Ó? Tem perseguição. Por quê? Porque a religião judaica também é uma religião tribal, familiar. E quando você, na religião judaica, passa a aceitar Jesus como Messias, começa a ter um problema grande dentro de casa, dentro da sociedade e dentro da condição religiosa da época. E aí os discípulos vão ser muito perseguidos por causa disso. É só a gente começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai percebendo que pressão terrível e tremenda que está acontecendo nisso aí. Então, fica claro, né? E o Marcos, os especialistas dizem que esse Marcos que escreveu esse evangelho aí, o sinóptico, é o João Marcos, que estava com Pedro. O evangelho de Marcos é escrito por João Marcos, aquele parente do Barnabé, exatamente. Que uma vez viajou ele, Barnabé e Paulo, mas depois eles foram para outro lado. Ele foi ajudar e servir o Pedro em Babilônia. E ele escreve, com certeza, ouvindo o que Pedro está falando. Sim, exato. Então, quer dizer, lá na casa de Cornélio, a mesma coisa. Então, veja bem que coisa gloriosa. Ainda agora, neste tempo, a gente ficar com medo de perdas, a gente vai ter ganho, entendeu? E agora está muito mais prático, a gente pode ganhar os nossos, né? Que aqui no nosso país não era como lá, nem a religiosidade como o deles nesse tempo, nessa época, como eles prosseguem nela até o dia de hoje. Então é importante a gente saber disso, que há vantagens, a remuneração, hoje, agora, neste tempo, por servirmos a Jesus como único e suficiente Salvador e a Deus como Deus Todo-Poderoso. Há uma retribuição da parte de Deus. Não porque, eu vou servir a Deus que Ele vai me dar isso, aquilo, outro. Não, é de homens e mulheres que servem a Deus em espírito e em verdade. E Deus, porque nós o servimos em espírito e em verdade, Ele retribui a cada um de nós o que está no seu coração, no profundo do seu ser. E isso vai ficar muito claro na parábola desses operários, na parábola desses moços que vão trabalhar aqui, feito um acordo com o senhor de uma propriedade e outros que vão entrando durante o decorrer do dia. E na semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos novamente aqui juntos para estudarmos e continuarmos esse assunto no nome de Jesus. Amém.